Beleza. Então, gente, vou começar a apresentação. O pessoal que vai apresentar, pode deixar, só falar, passa aí que eu vou passando aqui, tá? Que aí pra gente é mais fácil. Para vocês ficar mais tranquilo, tem gente que tá pelo celular. Vou colocar aqui pra gente, então. O professor Rodrigo tá aí? Oi, Sabrina, estou aqui sim. Bom dia, pessoal. Ah, tá. Bom dia. Vou apresentar aqui. Não sei se vai aparecer aí. Beleza. Bom, bom dia, Ângela. Bom, então, o tema do webinar de hoje é uma viagem pela história da gravitação universal. Eu gostaria de começar explicando para quem está assistindo a aula e não está entendendo esse tanto de gente aí, é que nós fazemos parte do PGP, né, que é o pequeno grupo de pesquisa, do Senhorizinho, que foi criado esse ano, e do Valdemar Mundim também, que é uma escola de Goiânia, um colégio militar. Então, vocês vão encontrar aqui alunos de graduação, professores das escolas, mestrandos, doutorandos, professores universitários. Então, cada PGP é uma escola. E cada escola, cada PGP, que é composta por todos esses atores que eu falei, e todos os outros que se interessarem também, fazem parte de um grupo maior, que a gente chama de GGP, que é o Grande Grupo de Pesquisa. Então, o nosso PGP tem todas essas pessoas, e acho que ainda faltaram algumas, mas na apresentação de hoje, vão falar para vocês o Carlos Eduardo, a professora Giovana, a Rebeca e o Marco Antônio, tá bom? Eu vou começar passando aqui. A gente gostaria também de pedir, deixa eu tirar, não sei se vai aparecer aqui, para quem puder, pois é, tá faltando gente, é muita gente. Para seguir a gente nas redes sociais, tá? Eu coloquei os endereços aí, porque, inclusive, ao final dessa aula, o professor Rodrigo vai passar para vocês, na outra aula, se não me engano, um questionário referente a esse conteúdo. E lá no Instagram do PGP do Arizinho, a gente vai colocar uns stories bem interessantes e que, de alguma forma, vão poder ajudar vocês na resolução desse questionário, tá? Tem que ficar ligado. Então, estão aí os nossos canais e a gente convida vocês para participar. Relembrando, dúvidas, perguntas, questionamentos, comentários, anota aí no caderninho ou põe no chat que eu vou anotando e depois eu passo para os palestrantes, ok? Então vamos lá. Pode começar. Bom dia, meu nome é Marco Antônio. Perdoem um pouquinho o meu nervosismo, tem um tempo que eu não participo, não falo, né? A gente fica só escondido atrás da câmera. Mas, bom, antes de entrar um pouco mais na física, propriamente de conteúdo que vocês têm lá no primeiro ano, é importante a gente entender de onde que surgem esses conhecimentos, né? O entendimento do céu, o estudo da astronomia, a observação das estrelas, ela começa muito cedo na civilização humana. O tempo todo o homem vê as estrelas, vê a coisa girando, vê o sol passando, vê ela passando, né? E a maioria dos mitos de criação, as religiões que diversas das civilizações antigas criaram, são baseadas, né, diretamente no que esses povos viam no céu, né? E o que a gente tem mais hoje, o que a gente é bem acostumado é com a religião cristã. A gente é criado nesse âmbito, né? Então, a maioria das pessoas, pelo menos no Brasil, são acostumadas com a forma que o mundo foi criado de acordo com a visão da religião cristã. Então, a gente vai dar uma olhadinha em algumas outras, né? Seguindo aqui, a primeira imagem que vocês veem com esse Deus jogando, isso a Sabrina tá mexendo o mouse lá, né? Esse é o mito de criação da Babilônia, que é um dos mais antigos que a gente tem registro. E é interessante que a religião babilônica também é muito influenciada pela religião da Suméria, na antiga Mesopotâmia. Então, a gente sabe isso por tablets de argila que estudaram, né, e traduziram. E esses tablets de argila super antigos, por volta de 4.000 anos atrás, e já mostravam a evolução e a própria influência que algumas culturas têm nas outras, né? Então, a religião da Mesopotâmia é muito influente da religião da Suméria, da Babilônia, desculpa.
depois da Babilônia também vai influenciar diversas outras, né? E à medida que o tempo vai passando, esses mitos vão tomando outras formas, vão mudando de nome, vão tomando outras perspectivas. Você traduz de uma forma, traduz com nome, né? Isso também está presente na religião cristã, em que tem uma tradução que é de uma forma, tem outra tradução que é assim, omite um livro, adiciona um livro. E à medida que as centenas de milhares de anos vão passando, a gente vai criando coisas diferentes, né? Então, bom, no mito babilônico, a gente sabe dele por conta de um poema épico muito antigo, que se chama Enuma Elish. Ele descreve a origem cósmica como resultado de um combate divino, uma batalha entre o caos, onde a criação se daria pelo comando e pela ação divina. Essa representa o resultado de um combate divino, uma batalha entre o caos, onde a criação se daria pelo comando e pela ação divina. Nessa imagenzinha é uma representação disso, né? O caos lutando contra a divindade, que seria o Deus Sol. Segundo essa mitologia, no início havia Apsu e Tiamat, que eram água doce e água salgada, e da união deles surgiu Lamu, que era um ser masculino, e Lahamu, que era um ser feminino. A partir deles surgiam as diversas outras divindades, como o deus do céu, Anu, a deusa da terra e a deusa das águas. Para os babilônios, tem muito essa questão da água, né, onde os rios vão passando, o encontro dos grandes rios, né, os rios Tigre, o rio Eufrates, e para eles, os deuses têm muito essa questão da água, né. Outro mito antigo que a gente tem aqui na América é o dos maias, né, era uma civilização politeísta, e eles têm um mito muito associado ao milho. O panteão dos deuses criou o universo a partir do mundo que eles conheciam. O homem foi criado da lama sem muito sucesso, depois tentou com a madeira, não deu certo, e numa terceira tentativa eles conseguiram com milho. E ao milho tem a adoração dos deuses dos maias, né? O talhador de pedras, o cortador de gemas, herreiro. Se a gente vê, igual os babilônios tinham essa relação mais aquática, eles tinham com o milho, né? E muitas dessas civilizações já é um ponto em que tem a questão agrícola também. E a agrícola está diretamente associada à passagem as luas, as estações dos anos, né? Cada povo tem que entender bem essas questões que vão se dar através do céu, através da astronomia, né? De diversos tipos de astronomia que os povos têm, para se desenvolverem. É um momento em que as civilizações ficam grandes, quando elas começam a ter o domínio da agricultura. Outro que a gente conhece bastante lá embaixo é a mitologia nórdica, né? E é interessante você ver a diferença, né? Os bárbaros, os vikings, tem essa coisa já com metal, eles são loiros, altos, muito branquelos. E a mitologia nórdica a gente conhece muito, talvez, pelos filmes, pelas histórias que a gente que estão em todos, né? Tem muita influência na cultura de forma geral, nos filmes. E, bom, na mitologia nórdica, tinha o que era o Edas, né? No início não tinha céu nem terra, apenas um abismo sem fundo de onde vinha uma fonte de um mundo, um vapor chamado Fjords. Dessa fonte saíam 12 rios em direção ao norte, aos quais preencheram esse abismo e o congelaram. Já no sul havia a luz derrete o gelo e surge o gigante Ymir e a vaca Aldúmia, que lambia o gelo e produzia leite para alimentar o gigante. Ao lamber esse gelo, descongelou um deus que se uniu ao gigante e gerou Odin, e V, que mataram Ymir e usaram as partes de seu corpo para formar o mundo que conhecemos hoje. Para os gnósticos, a visão de um mundo retrata um lugar gelado povoado por bárbaros, que era a região que eles estavam, né? Reflete diretamente a geografia e o lugar em que eles estavam. Outro mito muito interessante é o mito Yorubá. De acordo com a crença Yorubá, é o que a gente vê isso lá embaixo, no rio. O mundo começou no Ileife, e quando o orixá Obatalá comunicou ao Deus Supremo, o Lodumaré, o seu desejo de criar a terra chamada Ileaie. Como na época Ileaie era apenas água primordial, o Lodumaré deu ao Obatalá um punhado de areia que deveria ser jogado sobre a água, e uma galinha ficaria encarregada de espalhar sobre a superfície, dando origem às porções de terra do planeta. Segundo a história, o Batalá perdeu a oportunidade de ser o criador e embriagar-se com um vinho de palmeira chamado Ema, restando-lhe a tarefa de criar a humanidade a partir do barro, enquanto o Lodumaré daria o sopro de vida aos indivíduos.
Então, temos, é interessante ver também várias civilizações usando barro, da madeira, né, da onde eles acham que veio os humanos, né. Na religião iorubá, a gente conhece muito culturalmente também a questão dos orixás, né, e é estimado que eles foram divinizados há mais de 5.000 anos. Hoje em dia se cultuam, no geral, 12 orixás, né, são os homens e mulheres capazes de alterar o curso da natureza. Na religião iorubá, inclusive, tem a idade, né? Se você conversar com pessoas que têm o conhecimento da religião e dessa cultura, elas vão te falar, às vezes, com a afinidade que você tem com qual orixá, isso também pode depender do dia, da época que você nasceu, né? E um muito interessante, que está bem aqui no Brasil, desenvolveu em outros, é o mito Tupi-Guarani. Uma das coisas muito interessantes do mito Tupi-Guarani é que, no geral, ele foi passado de boca a boca, não tem registros escritos igual a gente teve em muitas das outras culturas, né? Todo o conhecimento dele se dá de forma oral, e a gente foi observado com pessoas estudando ao longo das últimas centenas de anos, que eles conseguiram manter, sim, esse conhecimento de forma consistente, né? Fala aquela coisa que vai de boca em boca, vai mudando muito, sim, mas como eles têm através, por exemplo, da questão dos pajés, o conhecimento tem um dono, o conhecimento é passado de uma forma rigorosa, eles conseguem manter esse conhecimento e transmitir ele para as gerações futuras ao longo de centenas, às vezes milhares de anos, né? No Tupi-Guarani, antes antes de fixarem no céu, o Sol e o seu irmão mais novo, a Lua, habitavam a Terra. E quase todos os mitos dessa origem tem a figura do Tupã, que é o Deus Sol, né? A deusa Lua, que é conhecida como Araci e o Tupã, ambos desceram para a Terra, no região que seria o Alto do Paraguai, e ali criaram tudo que existe na Terra, incluindo oceanos, florestas e animais. As estrelas também foram colocadas no céu nesse momento. Talvez alguém já viu aquela história de pegar e colocar as estrelinhas no céu, que a gente às vezes vê em desenho, né? E a humanidade foi formada a partir de pratas de argila, que deram um formato ao homem. E, bom, no Tupi-Guarani, a gente tem acho que um francês que estudou o mito dos Tupinambás em 1612, e ele registrou isso. E com pesquisas brasileiras que estão sendo feitas na área que a gente chama de etnoastronomia, né, eles viram as relações desses Tupinambás do Maranhão em 1612 com o Guarani do sul do Brasil hoje. Então, apesar de ter línguas diferentes, que é o Tupi e o Guarani, que depois, que misturam também tem o Tupi-Guarani, né? E uma grande distância, 3.000 quilômetros, e um grande intervalo de tempo também, 400 anos, você vê as mesmas constelações, em muitas partes, os mesmos conhecimentos, né, que foram observados nesses diferentes povos. Esses indígenas, eles conhecem no meio plantas e animais, eles são um tipo de enciclopédia andante, associando as estações dos anos, as fases da lua, o clima, as ervas medicinais que eles fazem, seguem um rigoroso calendário. Então, é bem interessante ver que não é uma coisa que sai de um dia para o outro, né? São centenas, milhares de anos de acumular conhecimento e de compartilhar esse conhecimento, né? E no Tupi-Guarani, eu acho que é um dos que mais a gente vê a presença do céu, né? As constelações, não só eles têm as constelações próprias, igual a gente conhece o nosso escorpião, sagitário, não sei o que lá, eles têm as próprias constelações, né, baseado nas histórias que eles, nos mitos deles. E às vezes o céu serve até para guardar essas histórias. Então, quando você está ensinando uma constelação para alguém, você ensina a conectar os pontinhos. E ao mesmo tempo, você ensina a história daquele. Esse aqui é o Deus Sol Tupã, e ele nasceu, sei lá, em março, porque é quando começa a chover, e a chuva faz isso, e depois apareceu o outro. Então, segue uma lógica em que às vezes o próprio céu é um dispositivo de guardar, né, de registrar a história, e a história está o conhecimento natural, né? Tem histórias de cientistas conversando com
com índios, e o índio fala, não, mas essa época não é boa para colheita por causa tal. E o cientista, não, isso faz sentido, porque é a época que o sol faz isso. Aí o tupi, não, mas é porque tem muito mosquito aqui. Aí o cientista não tinha percebido essa relação, né? O nome da criança, o batismo nos tupis, né? Ele é dado depois do plantio do milho, que é na primeira lua minguante de agosto. E após a colheita, eles fazem um batismo que coincide com as chuvas de verão. Então, toda a história, o batismo, está associado ao conhecimento que eles adquiriram do céu, né? E não só no Tupi, mas nas culturas em geral, as religiões são as formas de ver o mundo e de até servir como registro das lógicas, da natureza, né? E daí surgem os conceitos de espaço, de tempo, a contagem do tempo, a navegação. Você vai conversar com alguém da marinha, a pessoa sabe falar do céu, sabe se posicionar, sabe lidar ali, né? As navegações surgiram com esse conhecimento também, com o entendimento mais formal de como tratar, como lidar com a posição no céu. Então é isso. Inicialmente, é importante entender que todos os conhecimentos que a gente tem, eles surgem dessas coisas, e a gente não, é difícil escapar delas, né? A religião cristã, sendo desenvolvida no nosso mundo ocidental, tem muito... Tá, pode passar o slide. Tem muitas essas questões, né? O que o Carlos vai falar para vocês do Galileu e de todas essas brigas, tem a briga da igreja, tem a briga de quem era rico com outro príncipe, não sei o que lá. E isso até hoje acontece, né? Uma política pública, se uma escola vai receber verbo ou não, está atrelado à religião, está atrelado à cultura do local, né? Então, mesmo quando a gente está falando de física, de F é igual a ma, das leizinhas, é importante você estar ciente do processo que está por trás, né? Senão você só vai ficar preso no que te falam, né? Aqui são algumas coisas que tem na cultura. Por exemplo, em Frozen, que tem influência de diversas mitologias, e principalmente da nórdica, tem um momento em Frozen 2 que tem umas runas mágicas, e os nórdicos antigos acreditavam que essas runas tinham poder, mas você tinha que saber ler essas runas, você tinha que ter esse conhecimento, né? Inclusive, a Elsa ativa o negócio de gelo lá e a, aquece a fúria dos deuses, porque ela está sendo inconsequente, né? Exige um certo conhecimento, né? E a esquerda, né? O Papa Capim, que é um índio tupi-guarani que mora na Amazônia. E aí, nesse quadrinho, vocês conseguem ver a Índia vai pular na água e ele escolhe. Não podemos deixar ela se afogar e virar flor. Mostrando um pouquinho que eles escutando as histórias do pajé, aprendendo a mitologia deles, vendo a menina pular na água, né, e pensando, nossa, ela vai se afogar, vai virar flor. E como os conhecimentos deles vão sendo passados ao longo da vida deles, né. No meio tem o que você vê, a estação, que tem a ver com a colheita, a época de cuidar dos animais, e lá embaixo era eu não anotei aqui, acho que os Incas, acho que é o céu dos Incas, em que mostra algumas das constelações deles. Tem uma lhama lá, tem umas outras coisas aí que eu nem sei dizer o que é, né? Ver que o céu, você pode ligar seus próprios pontinhos e fazer sua astronomia, né? É uma convenção de dizer quais constelações estão aonde e que forma que elas têm, né? Bom, espero que tenha sido interessante. Nossa, pode ir? Nossa, bom dia a todos, senhores e senhoritas desse país muito belo aqui. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre a história da gravitação. Então, espero que vocês estejam preparados. Não tenho mais nada, é isso. Então, hoje em dia é muito comum a gente falar sobre o sistema solar e como que todas essas coisas funcionam, né? Tipo, o Sol está no meio e aí vem os planetinhas, aí tem Terra, Marte, Júpiter, Vênus, tem vários planetinhas orbitando o Sol e isso parece até muito comum hoje em dia para a gente, mas essa ideia foi se construindo ao longo de muito, muito tempo. Um dos primeiros modelos para explicar como que os planetas orbitavam e como que eles se organizavam
foi o modelo de Ptolomeu. E esse cara, assim, ele é muito antigo, se você for ver, século I, mas ele tinha um espírito de uma frase de um filósofo contemporâneo que fala assim: a gente aceita gambiarra, a gente só não aceita a derrota. Isso explica exatamente esse modelo. Por quê? Ele era um modelo geocêntrico. O que isso significa? É que o modelo geocêntrico, a gente fala que o geo é a Terra, certo? Então, é a Terra no centro. Isso significa que a Terra estava no centro. Imagina o nosso sistema atual. O Sol está no centro, certo? Não era assim. Era a Terra no centro e todos os outros planetas ou estrelas, como era o caso do Sol, orbitavam em volta da Terra. Só que a gente tinha um problema porque ele tinha uma coisa que ele chamava de epiciclos. E por que ele precisava desses epiciclos? É porque, basicamente, se você for ver, os planetas eles meio que seguem órbitas diferentes. Se você for ver, cada planeta ele demora um certo tempo para dar uma volta completa em volta do Sol, falando na linguagem mais atual. Só que nessa época, eles não sabiam disso. Então, eles tentavam entender por que de certos movimentos e coisa e tal. Então, para explicar esse movimento, ele colocava epiciclos. Esses epiciclos é um pontinho imaginário que roda em volta da Terra. E aí, o planeta gira em volta do pontinho imaginário que está rodando em volta da Terra. Olha isso, olha isso. Aí, só que tinha um problema, entendeu? Chegava assim e falava, então, ô Ptolomeu, então, falaram ontem, cara, que esse seu sistema aí não funciona mais, não. Então, a gente tem que pensar no negócio aí de ajeitar isso. Aí ele falava, não, ele fazia os cálculos lá dele de novo, falava, não, mas é porque tinha que fazer uma correção, entendeu? Não é que o planeta estava girando em volta de um pontinho que estava girando em volta da Terra. É que tem um planeta que está girando em volta de um pontinho, e esse pontinho está girando em volta de outro pontinho, que está girando em volta da Terra. E aí ele ia fazendo uma gambiarra imensa, assim, imensa, para conseguir fazer o modelo dele funcionar. Se vocês forem ver ali no primeiro desenhozinho ali, tem o Sol orbitando um pontinho vermelho, e esse pontinho vermelho orbita outro pontinho vermelho que orbita a Terra. Então era basicamente isso. Ele ia colocando vários círculos que orbitavam pontinhos imaginários que orbitavam a Terra para conseguir corrigir os negócios dele, entendeu? Aí passou um tempo, passou muito tempo, veio Copérnico. Ele escreveu um livro chamado Das Revoluções das Esferas Celestes. Inclusive, esse livro foi tão revolucionário que hoje em dia a gente usa a palavra revolução como o sentido de uma mudança abrupta, né? Tipo, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, a gente pensa, nossa, uma grande mudança. Então, se você for ver, a palavra revolução surgiu por causa da revolução que ele colocou nisso daí, porque deu uma grande mudança, entendeu? Imagina que até um tempo você achava que a Terra estava no centro e agora era a Terra que orbitava o Sol. Então, esse modelo a gente chama de heliocêntrico. Por quê? Hélio vem de Sol e cêntrico significa que está no centro. Então, significa que o Sol está no centro e os outros planetas orbitam ele. Com um adendo aqui, que logo mais vai fazer sentido, é que essas órbitas, ou seja, por onde os planetas orbitavam o Sol, né? Tipo, basicamente a circunferenciazinha que eles faziam ali era uma circunferência, né? Era redondo. Então, a gente vai ver que hoje em dia a gente já sabe que não é exatamente redondo, ou seja, não é certinho, tipo um círculozinho, mas na época ele acreditava que era redondinho assim, porque era meio que uma figura perfeita. Então, para os planetas estarem orbitando tão certinhos, tinha que ser redondo, sabe? Para eles tinha que ser um círculo, porque parecia que era tão coerente, sabe? Era tão certinho, então era como se fosse uma coisa mais perfeita, feito para aquilo, entende? Que está representado aí no desenhozinho ali. A Terra orbitando em volta do Sol numa orbitazinha redondinha, tá vendo?
o problema é que imagina assim, eu não sei, eu ao menos sou filho único, eu não sei se alguém tem irmão, mas quando chega um filho novo, o pai às vezes dá nossa, o filho novo, o pai gosta de dar atenção pro filho novo, e às vezes os mais velhos ficam, nossa, hein, que negócio feio isso daí, nossa, e minha atenção também, né? Mas, mas agora imagina, se coloca na situação da época dessas pessoas que você até ontem assim você estava no centro do universo, literalmente, você estava no centro de tudo ali. Do nada chega um cara e fala que você não está mais, que você é só um pontinho girando em volta de uma estrela aí, entendeu? Então, isso dá uma briga, que menino do céu. Então assim, na época, principalmente pela questão religiosa, assim, a gente acreditava que a gente estava no centro das coisas, né? E aí teve dois caras assim que foram grandes defensores desse movimento. O primeiro aí é o Giordano Bruno. O Giordano Bruno era um cara que ele acreditava nisso mesmo, entendeu? Ele, inclusive, quando ele apoiou a ideia, a igreja caçou ele, falou que ele tinha ó, não pode esse negócio aí não, cara. Que negócio é esse de heliocentrismo aí? É geocentrismo. Só que ele não voltou atrás com as ideias dele. Inclusive, uma coisa interessante é que ele foi uma das primeiras pessoas a postular que o universo era infinito. Ele escreveu um livro sobre isso, né? O livro chamava Sobre o Infinito, o Universo e os Mundos. Então, basicamente, nesse livro ele falava que o universo era infinito e que tinham, tinham infinitos planetas, mundos e coisa e tal. Então, ele acreditava que não tinha um limite, era tudo infinito. Então, hoje em dia a gente sabe que realmente, mas ele foi um dos primeiros a postular isso também. Isso é muito interessante e é o que eu falei, ele defendia esse negócio do heliocentrismo. O problema é que ele foi para fogueira por causa disso, né? Aí, então, eu não sei se vai, mas ele defendeu a ideia dele literalmente até a morte. Ele morreu por causa disso, porque ele defendeu a ideia dele, virou churrasco, infelizmente, um cara legal. Professor, o próximo que defendeu é o Galileu Galilei. Galileu Galilei, eu acho que muita gente aí deve conhecer, é um cara famoso, que, inclusive, ele foi um grande defensor também aí, só que o problema é que, assim, ele também tinha uma esperteza aí, entendeu? Que chegaram assim e falaram, então, que negócio é esse que você está defendendo aí, o heliocentrismo? É a Terra que tá no centro? Ele falou, uai, não, mas é claro que está no centro, tem. Aí a igreja falou assim que, não, então nós vai colocar você na fogueira. Ele falou, ô, gente, não, eu tava só brincando, vocês também não têm humor, sabe? Vocês não sabem brincar, cara. E aí ele voltou atrás e renunciou, falou que não. Diferente do Giordano Bruno, ele renunciou e falou, não, ô, gente, tava só brincando, isso aí nem faz sentido esses negócios, não. Voltou atrás. Mas ele também, ele inclusive, muita gente fala que ele criou o telescópio, não foi exatamente assim, o telescópio já existia, mas ele aperfeiçoou, inclusive, ele observou que Júpiter tinha diversas luas, entendeu? Ele observou, hoje em dia a gente já sabe que tem muito mais, mas ele conseguiu, se eu não me engano, observar 4. Então, eu sei que tem mais hoje, mas 4 naquela época, 1600, nossa, era muito tempo, já era uma grande descoberta. Então, depois dele, assim, dessa galera toda, vem o modelo que a gente atualmente já é o que a gente usa atualmente, que é o de Kepler. Ainda é um modelo heliocêntrico, beleza? Então, como a gente sabe, o Sol está no centro, mas o que mudou principalmente é que ele postulou que as órbitas, ele fez todos os cálculos bonitinho, né? E ele viu que as órbitas não eram circulares, mas sim elípticas. Basicamente, uma elipse, pensa num círculozinho e pensa que você deu uma achatadinha nele, sabe? Deixando ele meio oval, basicamente, e vai ser mais ou menos esse o formato da órbita. Aí no desenhozinho tá bem oval, bem mesmo, tá bem elíptica, tá vendo? Só que tem uma característica dela, basicamente, que define o quanto que ela é achatada ou não. Se a gente for ver, as nossas, não daqui da nossa galáxia, ou basicamente do sistema solar, né, dos planetinhas do sistema solar aqui, eles não são
muito, muito. Eles são quase circulares, mas são um pouquinho elípticos, beleza? Então eles são meio achatadinhos, então, mas eles são meio circulares, meio, é tipo meio termo ali, entendeu? Inclusive, uma citação que vale ser ressaltada aqui é que ele usou dados do Tycho Brahe. Ele era um astrônomo também, e ele fez diversos cálculos e coisa e tal. Ele inclusive, tinha um modelo próprio só que era um pouco complexo demais, e aí, né, geralmente a gente tende a escolher os sistemas mais simples, porque se o sistema funciona de uma maneira muito complexa e de uma maneira muito simples e está batendo para os dois os cálculos, vamos dizer assim, faz muito mais sentido você escolher um modelo mais simples, porque vamos dizer assim, por que a natureza vai gastar uma energia extra mantendo um sistema complexo se ela pode fazer o mais simples, entendeu? Então, geralmente, a gente dá essa preferência a esse modelo simples, depois a gente viu que está correto a questão do Kepler. Depois, nossa, veio o Newton. O Newton era o cara mais desumilde de todos, assim, não, tudo que você pensava, você chegava assim, então, Newton, você não pode fazer esse cálculo aí para mim? O cara já falava, não, já tá feito aqui o cálculo, é sério, eu nem tô brincando, não. Existe uma história que tinha uns cálculos aí que ninguém conseguia fazer, chamados cálculos de Kepler, porque eu não sei se eu acho que eu não citei isso, mas o Kepler ele não demonstrou tipo o negócio matematicamente, sabe? Tipo na mão com os cálculos não. Era uma coisa empírica, ou seja, era uma coisa que ele buscou dados, ele foi uma coisa experimental mesmo. Ele analisou os dados, pegou todos os dados lá do Tycho Brahe, juntou tudo e viu que não fazia sentido ser circular, fazia sentido ser elíptica. Então, a partir disso daí, ele postulou as leis lá de Kepler e coisa e tal. Mas o Newton, não. O Newton, para ele, isso não bastava, não. O Newton era um cara desumilde. Ele foi e demonstrou as leis de Kepler matematicamente e ainda, com tudo isso, ele ainda criou um negócio chamado Lei da Gravitação Universal. Um nome bonito, né? Um nome bonito, colocar nos filhos, né? Que fala. Mas aí, o que ele percebeu? A gente tem aquela historinha lá, né, nossa, Newton estava sentado debaixo da maçã, não, da maçã não, né, da macieira, e aí uma maçã caiu na cabeça dele, e aí ele criou a gravidade. Nossa, eu amo esse trem, criou a gravidade, como se não existisse antes, não é mesmo? Mas o que ele percebeu com esse negócio da maçã, que provavelmente nunca nem existiu, né? Mas o que deu nele, o insight, a ideia dele? É que a mesma força que fazia uma maçã cair era a força que mantinha os planetas orbitando o Sol. Olha que bonito esse negócio. Nossa, eu não sei se arrepia vocês, eu não sei, espero que sim, que é um negócio bonito demais. Nossa, imagina, a força que faz uma maçã cair é a mesma força que mantém os planetas orbitando o Sol. Olha isso, olha que louco. É um negócio meio doido, assim, mas se você for ver os cálculos do homem, o negócio faz sentido, porque os planetinhas são puxados e a partir da velocidade que eles têm, eles conseguem manter essa órbita e no final das contas o trem faz sentido mesmo. O homem era um homem genial. Agora, inclusive depois, mais para frente, professora, se a senhora puder passar, por favor. Usando esse negócio aí do Newton, tem um cara chamado Edmund Halley. Eu acho que vocês já ouviram falar no cometa Halley e coisa e tal, que o povo vive tentando ver, apesar que é um cometa que passa de uns tempo longo, mas é um cometa, eu acho que provavelmente o cometa mais famoso que as pessoas conhecem, né? Então, o que ele fez? Ele usou esses métodos e essas teorias e coisa e tal do Newton para conseguir estudar os cometas, entendeu? Ele percebeu que os cometas eles tinham um período de tempos em tempos, não todos, né, mas alguns, de tempos em tempos, ele conseguiu ver que os cometas, eles de tempos em tempos passavam aqui pela Terra. Inclusive, o cometa Halley tem o nome dele porque ele conseguiu prever com um erro assim bem pequeno, erro de 1 ano aproximadamente, o tempo que ia demorar para o cometa passar aqui de novo. Então,
o cara conseguiu prever, ele conseguiu postular esse negócio aí de que os cometas eram periódicos, certo? Ou seja, de tempos em tempos eles passavam pela Terra aqui. Então, isso significa que, por exemplo, eles poderiam ter uma órbita ali, eles poderiam estar circulando, entre aspas, em volta da Terra e coisa e tal. E ainda mais, ele conseguia prever quando que ia passar de novo, entende? Então, era um negócio interessante. Um pouco mais para frente aí, agora vem o homem. Nossa, esse daí, olha, tem gente que não conhece Newton, não sei como, mas tem gente que não conhece. Mas Einstein, esse daí todo mundo conhece, que é o homenzinho, nossa, outro que era desumilde. Esse era desumilde também, viu? O que ele falou? Ele falou um negócio interessante. Ele falou que basicamente ele pegou a teoria do Newton, falou assim, e o Newton ele não conseguia explicar exatamente o porquê que os corpos faziam aquele movimento especificamente, entendeu? Ele conseguia explicar como, tipo, o porquê daquilo ali, entendeu? Tem uma força aqui, e aí vai puxar o planeta, e o planeta vai fazer essa órbitazinha aqui, mas o negócio é que o porquê de fazer exatamente essa órbita, por que ele não faz uma órbita quadrada, não sei, e aí? Então, o Einstein conseguiu pegar e ele falou que existe um negócio chamado malha do espaço-tempo. Uma malha mesmo, sabe? Imagina um pano, sabe? Imagina o pano da mesa, sabe? Imagina o pano da mesa, puxa o pano da mesa e coloca um peso no meio. Se você coloca esse peso no meio e você solta corpos em volta disso, no caso bolinhas, vamos dizer assim, em volta desse peso, você vai ver que eles têm uma tendência de orbitar, ou seja, de girar em volta daquele corpo mais massivo. Então, ele falou que os corpos mais massivos, eles criavam uma deformação, literalmente. Então, é como se eles afundassem em volta ali o espaço-tempo em volta deles, e por causa dessa deformação, os outros planetas, os outros corpos celestes, que é um nome bem bonito, meu Deus, né? Orbitavam esse corpo mais massivo. Então, os menos massivos orbitariam esses mais massivos. Professora, será que a senhora consegue passar aquele videozinho lá? Eu não sei se dá, mas se der. Esse. Eu acho que eu até vi ele ali. Nossa. Créditos ao Manual do Mundo, que fez essa experiência belíssima. Esse mesmo. Deixa eu só autorizar. Tá bom. Eu acho que dá para ver aí. Ó, ele colocou um peso, sabe? Aqueles pesos de academia, porque ele precisava de uma coisa muito, muito pesada no meio, né? Muito massiva, né? Que eu acho que seria a palavra mais correta ali a se dizer. Então, uma coisa bem massiva no meio. E vocês estão vendo que ele só jogou as bolinhas, e as bolinhas elas dão a volta nele, igual os planetas orbitam o Sol. Então, o que isso significa? Tá vendo que tem meio que uma malha aqui em volta? O que ele fez? Ele colocou a malha, o peso, o central ali, né? A maçona ali que ele colocou no meio, deformou, criou uma cavidadezinha, vocês veem? E aí os outros planetas conseguem orbitar o mais massivo por causa disso. Então, acho que dá para ver essa deformaçãozinha aí, ó, bem interessante, né? E agora, só para finalizar, eu queria citar uma das consequências, recentemente, a gente vai ver outra, que são chamadas ondas gravitacionais, a gente vai ver depois, mas o Nobel de 2020, que, né, do ano passado, ele foi esse cara Roger Penrose, nossa, a teoria que ele criou, ele falava que da existência de buracos negros, e só que ele fez essa teoria em 1965. Eu não coloquei aí, mas o cara criou porque era muito louco você pensar que o que era esse negócio dos buracos negros, vão ver ainda, mas é um negócio muito doido, entendeu? Aí o cara falou da existência dele, ele postulou a existência do trem ali, entendeu? E aí o que ele fez? A partir disso daí, ele conseguiu tirar as conclusões dele, e tudo isso baseado na teoria da relatividade de Einstein. Então, ele usou a teoria da relatividade de Einstein para mostrar a existência dos buracos negros, beleza? E aí, os outros, a Andrea e o Reinhard, eu não sei, eu vou falar Gensel. O Gensel é mais fácil de falar. Então, a Andrea e o Gensel, depois eles conseguiram mostrar, usando a teoria do Roger Penrose,
que no centro do nosso universo, existia um buraco negro. Porque se você for ver lá no negocinho do Kepler, inclusive a senhora pode voltar lá rapidinho, no do Kepler. Aqui, ó, no do Kepler, se vocês for verem bem aqui no meio, o Sol está um pouquinho para a esquerda e tem um pontinho aqui, um pouquinho para a direita. Isso daí são os focos de uma elipse. Imagina o centro de um círculozinho, beleza? É como se aquilo lá fosse um centro do círculozinho, só que em vez de ter um centro, ele tem dois. Por isso que ele é meio achatadinho. É como se você tivesse feito uma fusão, basicamente, ali, de dois círculozinhos. Então vai ter dois centrozinhos. Só que bem no centro do nosso sistema solar, eles conseguiram mostrar que tinha um buraco negro. Então, isso daí já é uma coisa bem interessante. No centro mesmo, não está o Sol, está um buraco negro, tipo, muito, 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 muito mais massivo do que o Sol, que já é muito massivo. Pra vocês terem noção, a gente vai ver depois, mas é tipo 390 mil vezes maior do que a Terra. Nossa, um negócio muito doido. Ainda vou falar para vocês isso, mas pronto, acho que eu já falei muito, misericórdia, né? Nossa, ainda tem mais coisa. Não, vamos falar do Larry, então. O Larry é um cara bacana, porque ele vai demonstrar aqui pra gente o que é orbitar, né? Porque eu fiquei falando, nossa, orbitar, nossa, aquele planeta orbita o outro planeta, nossa, o outro planeta orbita o Sol, nossa, os planetas orbitando, olha isso. Mas o que significa orbitar? Orbitar, esse desenho aí, quem mostrou também foi o Newton, já falei que era um cara desumilde. Mas o que isso daí significa? Imagina que o Larry ali está em cima de uma montanha. E aí, com isso daí, o Larry pega uma pedrinha que ele gosta muito, e joga da montanha, e acaba que ela vai parar um pouquinho ali para frente. Ele jogou com uma certa velocidade ali, beleza? Agora, imagina que o Larry gosta muito dessa pedrinha, ele desce da montanha, pega a pedrinha, sobe na montanha de novo e joga com uma velocidade ainda maior. Jogou, nossa. Agora você vai ver que ela vai cair mais lá na frente, beleza? Agora, imagina que o Larry vai lá de novo, desce, anda, faz aquela maratona toda, pega a pedrinha dele, sobe na montanha e joga com uma velocidade ainda maior. Ela vai mais longe ainda. Imagina que ele vai repetir esse processo de novo, que o Larry está incansável. O Larry vai pegar essa pedrinha, ele vai andar tudo e vai jogar com uma velocidade maior ainda. Se vocês vão ver ali naquele penúltimo desenhozinho ali, quase deu a volta na Terra o trem. Então, ele vai de novo. Ele tá obstinado a tentar esse negócio. Ele vai de novo, anda tudo, pega a pedrinha e joga com tudo que ele consegue. E a pedrinha, se você for ver, conforme ele foi aumentando a velocidade, foi chegando mais longe, ao ponto da pedrinha dar a volta no planeta, e se ele não abaixar, vai levar nas costas. Então ele já dá aquela baixada aqui, e a pedrinha vai entrar em órbita. É isso que é orbitar. Vocês foram vendo? Ele foi aumentando a velocidade, e conforme ele aumentou a velocidade da pedrinha, ela foi indo cada vez mais longe, até que e ela estava indo, até que ela encontrava o solo. Só que agora aconteceu um negócio diferente. Deu uma volta tão grande que não encontrou o solo. E na hora que chegar ali em cima da montanha de novo, ela não vai encontrar o solo e vai começar a dar voltas em volta da Terra. Então, essas voltas que ela vai ficar dando eternamente em volta ali da Terra é o que a gente chama de orbitar. Então, orbitar nada mais é do que estar caindo eternamente. Então, a gente vê os caras da estação espacial lá, a gente pensa que eles estão em gravidade zero. Mentira! A gravidade lá é pouca coisa menor do que na Terra aqui. Mas é que como eles estão caindo, como eles estão caindo, dá essa sensação de gravidade, dá essa sensação de você estar meio flutuando, dá essa sensação de não ter gravidade, mas é porque eles estão caindo. Não é que não tem gravidade, é que eles estão caindo eternamente, e aí vai parecer que eles estão ali, só na flutuadinha deles, mas esse negócio de gravidade zero, bobagem, não é isso, beleza? Então é isso, orbitar é cair, eu acho que acabei, agora é o próximo. Nossa, obrigado a todos aí. Nossa. Bom, aqui só um esqueminha, meu slide não tem a letra bonitinha com a do Carlos, vocês podem ver essa coisa bagunçada aí. Imagina que isso aqui é um quadro que a gente não tem o privilégio de ter hoje, né? Então, bom,
para mostrar algumas das coisas por trás, né, a treta que esse povo está passando, e não é uma coisa assim que surgiu do nada, tem muitas motivações pessoais e políticas também, né. O que a gente pode dizer que ajudou na aceitação do modelo de Copérnico é o lado meticuloso do Brahe, em fazer todos aqueles cálculos e aquelas coisas, e a criatividade do Kepler, né, de sair um pouco da caixinha e conseguir tentar juntar todas as uma curiosidade do Brahe, Tycho Brahe, é que ele foi para astronomia por causa da astrologia, e a corte, a realeza, né, adorava a astrologia dele, aquela coisa de ler o céu e o signo e saber a coisa, a realeza adorava esse trem. E ele começou a entrar na astronomia por conta disso, começou nisso e depois separou as duas coisas, né? E o Brahe, ele também não adotou o modelo de Copérnico, ele ainda estava ali apoiado pela física aristotélica. E mesmo achando os erros no modelo de Ptolomeu, então tem uma contradição ali, né? Ele está falando dos erros lá de Ptolomeu, mas ele ainda está completamente baseado na física aristotélica, e essa contradição ajuda ele a sair para ter que ir para superar, isso ajudou a superar o modelo aristotélico, que inclusive ele estava baseando, né, na física dele. E ele teve a ajuda de príncipes e outros homens ricos, e a gente lembra lá da teologia que a realeza gostava. Então, o financiamento desses príncipes, desse povo rico aí, ajudou a ele a fazer os estudos dele, né? É uma coisa que a gente precisa. Pra você estudar, você precisa comer, você precisa ter um sustento também, né? E o modelo copernicano, Copérnico, você vê que as igrejas católica e protestante na época, que já brigavam entre si, em toda aquela treta, também queria bater no modelo de Copérnico, porque é uma heresia, era uma heresia, né? E era combatido por dois. E o Kepler, que estava ali promovendo para essa ideia, ele era copernicano e protestante. Então tem uma outra conta também. Os dois, ele era protestante, mas ele estava ali levando para a criação de uma coisa que a igreja protestante queria tirar de lá, né? E bom, e ser copernicano, ele perdeu algumas oportunidades, uns pontos negativos com a sociedade, umas oportunidades de emprego. E esse menos emprego que ele teve ajudou ele a se aproximar do Barry. Então, tem toda essa história, né? E depois da morte de Brahe, o Kepler usou algum dos dados que o Brahe, que era um meticuloso, né? Um pouco dos dados que ele tinha feito, e o que deu origem depois à lei das áreas, né? Que é a segunda lei de Kepler, que vocês devem estudar direitinho. É bem interessante ver a coisa que... Cortou, Marco. Aí. Cortou onde? É bem interessante. As motivações por trás, né? A história da gravitação e a história de ciência, em forma geral, o tempo inteiro uma briga para lutar contra as ideias vigentes. Então, as vigentes que tiveram muito trabalho para chegar aqui, e aí você descobre uma coisa nova e você tem que ter muito trabalho para para superar aquilo. Bom dia, todo mundo. Estão me ouvindo bem? Tranquilo. Tranquilo, estou na escola. Eu sou a professora Giovana, aqui do Goiás. E eu estou na escola, estou numa sala aqui sozinha. Deixa eu ver, mostrar para vocês, quem puder ver minha câmera aí. Deixa eu girar aqui, tem que aprender, né? Como é que eu giro essa câmera? É bem aqui em cima. Estou aqui numa sala de aula, com álcool gel, minha máscara, porque aqui no estado de Goiás nós retornamos presencial apenas os professores, né? E nós já estamos no ano de 2021. Bem, pessoal, comigo ficou a parte de massa, a ideia, né? O que eu faço ideia dessa massa? Como que eu posso encontrar conceitos relacionados a essa massa? E aí eu gostaria, né, todo mundo que está participando aí, no final, vocês colocarem um conceito de massa que chamou sua atenção, um conceito que eu vou tratar aqui, que todos os outros também vão tratar em relação à gravidade, e essa relação de massa e gravidade, certo? Então, uma das definições de massa que nós damos, né, que nós referimos, é
justamente que ela é a quantidade de matéria, né? Que matéria é essa? Física, química, biologia? Não, né? A matéria são a quantidade de moléculas, de átomos que estão contidos no corpo, né? Só que muitas vezes a gente fala assim, eu fui na farmácia e me pesei, né? E eu tenho um peso de 60 quilogramas. Temos um problema aí, né? Porque peso é a interação com o planeta da sua massa, né? Então, você não pesa 60 quilogramas, você tem uma massa de 60 quilogramas. O kg, que é o símbolo de quilograma, é uma unidade de massa, né? Essa propriedade da quantidade de matéria que está contida no corpo, ela se relaciona muito com a força, né? A gente fala muito de força, né? Acho que vocês viram a fala aí do Marco Antônio, da Sabrina e do Carlos Eduardo, justamente falando sobre força gravitacional, teoria da gravitação, né? E a força, ela se relaciona com a massa, né? A força resultante sobre um corpo é a massa vezes a aceleração, né? O faça mais amor aí, que a gente fala muito para vocês, né? Com responsabilidade, né? E aí, esse conceito de força, quando ele relaciona com a massa, a gente fala de inércia. Então, a gente passa a chamar a massa aí como a medida da inércia do corpo. Tá? Uma resistência a ser acelerado, né? E aí, a gente conhece muito bem essa propriedade da inércia, porque acredito eu que todo mundo aqui já andou de ônibus, né? E aí, geralmente, quando o ônibus acelera, a gente, né, leva aquela arrancada, porque a gente tendia a ficar parado, né, no estado de repouso, de acordo com o nosso próprio referencial, né? Ou quando o ônibus freia, a gente também tem aquela incrível capacidade de encontrar com o motorista, né, sem fazer esforço nas pernas, né? A gente é levado a encontrar com o motorista, porque a gente tende a manter esse movimento, essa velocidade na frenagem, né? Devido a essa propriedade da inércia. Então, a inércia, ela está relacionada a esse contexto da massa quando eu falo de força. Então, quando eu falar de força do corpo, essa massa assume essa quantidade de inércia, assume esse conceito de quantidade de inércia. Então, o correto seria falar lá no nosso exemplo que eu não peso 60 quilogramas, mas que eu peso 60 vezes a aceleração relacionada ao nosso planeta aqui, a aceleração da gravidade, que tem um valor, a gente considera como 10 metros por segundo ao quadrado. Então, meu peso, não meu, né, porque eu não tenho uma massa de 60 quilogramas, quem me dera, né? Mas no caso do exemplo, a gente tem uma massa de 60 vezes 10. 60 vezes 10 dá, que difícil, 600 newtons. Newtons aparece aí, ó, o cara desumilde que o Carlos tinha falado. Porque ele é a unidade, ele é em homenagem a ele, a unidade de força. Bem, massa também se relaciona com uma outra grandeza, grandeza gigante da física, que é a energia, né? E aí a gente pode falar que toda a energia que está associada a essas moléculas, essas partículas, esses átomos que estão ali como quantidade de matéria da massa, toda essa energia está relacionada, contribui para a massa. Se a massa aumenta, se a massa é alterada, a inércia vai ser alterada. E, consequentemente, porque a energia dessas partículas e moléculas também está associada. Existe um conceito muito interessante na física, que é a conservação da energia, ou seja, a energia não se perde, não se cria, ela se transforma em outros tipos, né? Então, a gente chama basicamente isso de conservação da energia. E nós também temos associado a essa conservação de energia, a conservação da massa. Então, quando nós falamos que massa e energia se relacionam nessa conservação. Porque tem um físico aí do século XX, né, assim, também muito desumilde, sabe? Blogueirinho do século XX, famosinho, sabe? Que é o Albert Einstein, né? O cara da língua. Todo mundo já viu alguma foto relacionada, espero, né? Do Albert Einstein. E aí ele tem aquela famosa equação, que inclusive a Mariah Carey, né, a grande cantora norte-americana, gravou um álbum E igual a MC quadrado, né? Então, sabe tudo que ela tá falando. Então, é uma equação muito popular da física, né? O E igual a massa, é a energia de repouso, né? A massa vezes a velocidade C da luz, né? No vácuo, ao quadrado.
Mas essa relação, ela é uma relação que estabelece essa conservação de energia, quando nós consideramos o referencial da partícula, da massa. Porque existe toda uma discussão sobre outros tipos de massa quando chegamos próximos à velocidade da luz, né? Bem, essa parte eu não vou comentar muito, porque envolve muita quântica. Na verdade, nem quântica, mas física moderna. Mas uma coisa que eu acho bastante interessante da massa, que nós já conhecemos, são algumas propriedades que ela possui. Por exemplo, massa atrai massa. É a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, assim, semelhantemente, né, parecido, um imã e colocar na geladeira. A gente percebe essa atração, né? Então, essa atração entre massas e massas são uma propriedade interessante dessa força que está associada à massa, né? E ela não é repulsiva. Até hoje não conseguimos perceber repulsão entre massas, apenas atração. A questão é que essa interação que se dá por força, né, que está relacionada a essa massa, ela sempre é atrativa, mas ela precisa de uma quantidade grande de massa para a gente perceber no nosso mundo, né, real. Então, para a gente perceber essa atração entre massas no nosso mundo real, a gente vai precisar que tenha uma grande quantidade de massa interagindo com outra massa. Que é o que a gente vê, por exemplo, quando alguma coisa cai, né? Porque está interagindo com o nosso planeta, que tem uma massa bastante grande, né? Então, ela não é uma força muito intensa, essa força gravitacional. Mas quando você acumula muita massa, né? Você vai perceber que vai ser bem mais atrativo. Então, eu preciso de grandes intensidades dessa propriedade massa para perceber os efeitos de interação que se dá por força. Outra coisa que está bastante relacionada, que a gente vê bastante relacionada a essa massa, é o campo gravitacional. E aí o exemplo que o Carlos deu, né, dessa câmara elástica aí que colocou algo no centro e percebeu ali a órbita em torno dos planetas, é interessante justamente para explicar que essa parte azul que ele mostrou do vídeo seria esse campo deformado. Essa massa vai alterar o espaço, vai deformar o espaço, né? Causando então, a produção de um campo gravitacional, fazendo outros corpos que tenham massa perceber. Então, olha só, esse tipo de interação é muito sensível, né? Então, você consegue ter uma espécie de comunicação desse campo com todos os outros entes, com todos os outros corpos que tenham massa. Então, tudo que tiver massa vai perceber essa interação que pode acontecer no campo, né? E aí, acho que quem for falar agora, posteriormente, falar dos buracos negros, das ondas gravitacionais, que é o grande sacada dessas ondas, é essa forma de comunicação, forma de percepção do universo, né? Se você tem um campo gravitacional e aí esse campo se altera, eu posso perceber ali uma comunicação, posso interar com aquelas informações, né? Então, é uma coisa bastante interessante. Então, quanto maior a massa, maior vai ser a intensidade do campo e maior vai ser a deformação que ele vai produzir ao redor, nesse espaço, né? E quanto maior a massa de um planeta, de uma estrela, maior vai ser a aceleração da gravidade nesse planeta, nessa estrela, né? Então, aqui no caso, um corpo de massa 60 kg vai interagir com o nosso planeta através da aceleração da gravidade, né? Porque produz um campo gravitacional, seria os 600 newtons, essa interação com o campo gravitacional do nosso planeta, certo? E aí, conseguiram encontrar uma definição de massa? Conseguiram compreender? Coloca aí no chat para a gente dar uma olhadinha nesses dois que vocês conseguiram fazer. Oi, gente, bom dia para vocês. Eu vou falar sobre buracos negros. Desculpa, eu nervoso. Eu coloquei algumas perguntinhas, que essas perguntas são bem comuns, bastante comuns, para quem já ouviu falar de buracos negros. Como a Giovana falou, tem vários conceitos de massa, e um deles que explica os buracos negros são quanto maior a quantidade de massa que você tem,
que é a massa relativística de Einstein, quanto maior a massa, mais ele vai distorcer o espaço, o tecido de espaço-tempo. E daí eu coloquei algumas perguntas aqui, um subtítulo, que é as estrelas negras que não emitem luz. Porque vocês já devem saber, não sei, que os buracos negros, eles são realmente negros, eles não emitem luz. Mas por quê? Aí tá aqui algumas, eu vou explicar o porquê. Porque eles engolem tudo à sua volta, objetos próximos, isso tem que ficar bem claro, porque se os buracos negros engolissem tudo do universo, não teria universo. Então, eles engolem coisas que chegam perto deles. E porque que nem a luz consegue escapar. A resposta é que eles possuem tanta massa e são tão densos que a velocidade de escape é maior que a da luz. Aí é interessante, a velocidade de escape, o que é a velocidade de escape? O Carlos, ele falou sobre velocidade orbital. Quando você joga uma pedrinha em determinada velocidade, ele vai atingir a órbita e vai ficar orbitando e caindo infinitamente na Terra. E se você ultrapassar, eu coloquei aqui no chat, e quando a pedra ultrapassa a velocidade orbital? Quando a velocidade é maior que a velocidade orbital. Então, ocorre que essa pedra, ela sai da órbita. É assim que ocorre a dinâmica dos foguetes. Os foguetes, eles só conseguem sair da órbita terrestre porque eles atingem uma velocidade, e essa velocidade se chama velocidade de escape. É interessante que a Terra tem uma velocidade de escape, mas é só a Terra que tem uma velocidade de escape? Não. Todos os objetos têm uma velocidade de escape. Até você tem uma velocidade de escape. Só que você tem uma massa tão pequena em comparação à Terra que a sua velocidade de escape, assim, para escapar de você é bem pequeno, assim, então não tem necessidade, até porque você não fica atraindo as coisas igual a Terra, porque a Terra é muito grande. Isso explica porque que a gente não tá aí parecendo imã, porque a nossa massa em relação à da Terra é muito pequena. E então, eu coloquei aqui a velocidade da Terra, para a gente escapar dela, a gente assim, tchau Terra, a gente precisa atingir 11,2 quilômetros por segundo. Notem, quilômetros por segundo, não metros por segundo. Quilômetros. Então, é muito rápido. Para os foguetes conseguirem sair, eles precisam atingir essa velocidade. E o Sol também, ele tem uma velocidade de escape. E, assim, dependendo da proximidade que você tem do Sol. Como o Sol é muito maior que a Terra, a velocidade de escape dele vai ser maior. E a gente sabe que a velocidade de escape do Sol é de grandeza 10, eu anotei aqui. Quando você está na superfície do Sol, se isso fosse possível ficar na superfície do Sol, a gente, né? A gente está na superfície do Sol, aqui é Tocantins, né? Brincadeira. Mas quando a gente chega na superfície do Sol, para a gente poder escapar do Sol, a gente teria que atingir a velocidade de 617,5 quilômetros por segundo. Então, é muito. Mas vocês devem saber que o Sol, ele não é uma estrela tão grande. Tem estrelas muito maiores que o Sol, igual Betelgeuse. Betelgeuse vai virar uma supernova, ou se não virou, né? Eles se tornaram supernova. E dependendo do tamanho da estrela, do tamanho da massa da estrela, elas podem virar buracos negros. O Sol, ele não tem massa suficiente para virar um buraco negro, ainda bem. Mas ele vai virar uma anã branca depois, né, nos seus estágios finais de vida. No caso, estrelas muito maiores que o Sol, assim, muito maiores mesmo, porque umas estrelas um pouco maiores, elas viram estrela de nêutrons, que no caso aqui, tem aqui um exemplo, tem o exemplo do Sol, ele distorce o tecido do espaço-tempo, e no segundo, a gente tem uma estrela de nêutron, que é Neutron Star, eu não sei falar inglês. E esse terceiro é o buraco negro. Tá vendo que é muito fundo. Então, a velocidade de escape de um buraco negro é superior à da luz. Então, nem a luz consegue escapar. E segundo a relatividade de Einstein, a teoria da relatividade geral, nada consegue escapar à velocidade da luz.
Então, os buracos negros, eles não emitem luz exatamente por causa disso, porque a luz que eles deveriam emitir o buraco negro, a estrela negra, ela, que é um dos estágios finais da estrela, porque o buraco negro ele surge após, assim, tem várias formas de surgir buracos negros, e uma delas é quando ele atinge a fase final da estrela e explode em supernova, e dependendo se ela tiver muita massa, ela vai virar um buraco negro. Vocês entenderam? Porque fica muita massa contida num espaço muito pequeno, por isso que é muito importante destacar essa densidade aí. Significa que o buraco negro é muito pesado, tem muita massa e é muito denso. Aqui, aí, tem a segunda pergunta: quão perto eu posso chegar de um buraco negro? Então, se eu quiser chegar perto de um buraco negro para ver as belezas, igual no filme Interestelar, quem já assistiu, já devem ter visto que eles se aproximam de um buraco negro e ficam olhando aquele gráfico bonito. Na teoria, você não pode ultrapassar o horizonte de eventos. O que é um horizonte de eventos? Sabrina, você pode colocar a setinha bem indicando nesse primeiro buraco negro aí, nessa primeira imagem? Essa imagem que está aí distorcendo o tecido do espaço, distorcendo a imagem, umas ondas distorcidas, essa seria o horizonte de eventos. Então, para você chegar perto de um buraco negro, você tem que estar tem que estar antes dessa margem aí. Você não pode atingir o horizonte de eventos. A partir do momento que você atinge o horizonte de eventos, tchau, adeus, você vai para o centro do buraco negro, vai acontecer alguma coisa, você vai ser esmagado pela força gravitacional do buraco negro, porque é muito forte. Porque se nem a luz consegue escapar, imagine você, uma partículazinha perto de uma coisa muito, muito atrativa. Porque os buracos negros são, sim, atrativos. Muitos atrativos. Mais que o Sol e mais que estrelas do tamanho do Sol. Aí, isso é muito difícil de detectar. Como é que você vai detectar uma coisa que não emite luz? Não emite nada. Tudo que chega perto, ele engole. Então, como que a gente vai detectar isso aí? Aí, Stephen Hawking, você já deve ter ouvido falar, não sei. Ele morreu em 2018, se não me engano. E Stephen Hawking, ele estudou buracos negros. Não só ele, né? Muitos cientistas estudaram, igual o Roger Penrose, que foi citado pelo Carlos também, e outros cientistas. Tanto é que o buraco negro, antes de ser provado que existia, ele foi estipulado matematicamente. Schwarzschild, eu não sei falar, um nome muito difícil, um matemático, ele fez as contas e disse, nossa, uma coisa muito pesada, muito pesada, mais pesada que o Sol, ela vai ter uma velocidade de escape superior à da luz. E as pessoas achavam isso um absurdo, porque é um objeto mesmo icônico, peculiar. Mas aí as pessoas, uma gama, assim, uma equipe maravilhosa de cientistas, muitas pessoas trabalharam nisso aí. E essa foto aí que a Sabrina está colocando a seta é a primeira imagem do buraco negro, que ela foi tirada em, deixa eu ver, 2017, e em 2019 ela foi publicada. Ela foi tirada em 2017, sim, que tá lá no artigo, quem quiser ver depois, tá tudo em inglês, mas dá para ver alguma coisinha. As imagens é bem interessante, né? E essa imagem, ela foi muito difícil de ser tirada. Ela não é simplesmente você, vou tirar a foto, tirei. Igual que a gente faz com as estrelas, galáxias, superaglomerados. A gente não consegue, né? Mas com buracos negros, a gente tem que fazer um arranjo, sabe? Tem toda uma estrutura. A gente teve que usar um arranjo do tamanho da Terra, unindo vários telescópios e fazendo um quebra-cabeça e criando um algoritmo, tanto é que quem é mais acreditada é a Bullman, que é uma mulher, que ela fez um algoritmo, né, uma das responsáveis. Se vocês verem o artigo, tem mais de 100 autores para tirar essa foto aí,
teve mais de 100 pessoas envolvidas, então não foi muito fácil. E é interessante que eles conseguiram tirar a foto de um buraco negro. Como assim a luz que chegou lá não foi engolida? Sim, na verdade ela foi, né? Vocês percebem que é bem parecido, é um pouco parecido, porque está um pouco embaçado, né? Demorou isso tudo para tirar uma foto embaçada, assim, mas mesmo assim foi uma foto incrível. Porque esse gráfico aí era o que se estipulava, que era um buraco negro, né? E essa imagem é um pouco parecida do que é um buraco negro. O que está brilhando aí, na verdade, é a luz sendo distorcida nas proximidades do horizonte de eventos. E o núcleo está bem escuro, exatamente, porque aquilo ali é para ser negro mesmo, porque é o buraco negro, porque ele não emite luz. E como que eles sabiam que tinha um buraco negro nesse local? No caso, como que eles detectaram? Como que é possível detectar um buraco negro? Aí é outra história também. Porque o buraco negro, aí tá aqui a terceira pergunta. Como detectar buracos negros? Esse buraco negro aqui que foi tirado é um super... super não. É um buraco negro supermassivo. Ele é muito maior que um buraco negro normal. Então, e esses buracos negros supermassivos, eles costumam estar em centros de galáxias. Igual no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, tem um buraco negro supermassivo. E esse aí não é o buraco negro supermassivo da nossa galáxia, Via Láctea. Esse aí é da Messier 87, que é um buraco negro bem gigante. E eles sabiam que tinha um buraco negro, assim, suporam que tinha, né? E estavam certos, porque buracos negros eles podem ser detectados, sim, é possível, pela radiação Hawking, aquele mesmo Hawking que eu citei. E ele até fez um livro, quem quiser, tá tudo distorcido aí, O Buraco Negro, ele escreveu um livro, Stephen Hawking, é um livro bem pequeno, tanto é, quem quiser, assim, quem não puder comprar, tem na internet o PDF. Graças a Deus a pirataria existe. Então, quem não quiser comprar e quem quiser se interessar pelo assunto, eu recomendo muitíssimo o livro de Stephen Hawking, esse carinha aqui, que ele escreveu bastante e ele tentava divulgar. E muito interessante que ele fez um trabalho incrível. E ele foi homenageado justamente por ele supor como que essa radiação Hawking ocorre. É assim, no universo, as partículas e antipartículas, elas se autoaniquilam. Então, quando uma partícula surge, uma antipartícula gêmea surge também. E daí elas surgem e, pum, elas se autoaniquilam. Então, é assim que ocorre. No caso, quando as partículas e antipartículas próximas de um buraco negro, por exemplo, próximo do horizonte de eventos, quando as partículas, por exemplo, surgem, a antipartícula, ela pode cair, a partícula antipartícula pode cair no buraco negro e a outra, ela fica sozinha. Aí daí não ocorre o processo de autoaniquilação. Então, essas partículas que saem por aí no universo, elas emitem uma certa radiação. E daí, Hawking foi homenageado, porque ele fez uma teoria bastante construtiva nisso aí, ele e outros cientistas, e ele recebeu crédito aí por ter feito essa descoberta. Então, os buracos negros, eles não são tão negros como a gente pensava. Então, a gente pode perceber que os buracos negros, eles emitem uma radiação. Se vocês não entenderam, é um assunto bem complexo. Demoraram-se anos para poder entender o que eram buracos negros, mas é interessante. Se vocês tiverem dúvida, eu sei que é uma coisa bem interessante os buracos negros, então se vocês tiverem alguma coisa para comentar, ou que vocês já sabiam, vocês podem comentar aí, tá? Certinho. Bora, próximo slide. Nossa, então vamos entender o que são ondas gravitacionais. Olha isso, que belezinha. Olha, primeiro, eu quero explicar algumas coisas aqui que vai ser importante. A primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber
é o que é um ano-luz. Um ano-luz nada mais é do que a distância que a luz percorre em um ano, beleza? Por isso, um ano-luz. Então, eu acho que isso é importante, porque vai ser interessante umas coisas que eu vou citar mais para frente. Beleza, ondas gravitacionais são uma coisa até que simples de entender. Quer ver? O negócio é o seguinte. Lembra que eu falei que, de acordo com Einstein lá, os corpos muito massivos, eles deformavam o espaço, e os menos massivos, eles orbitavam os mais massivos, beleza. Então, o que tinha muita massa deformava, e os que tinha menos massa orbitava ele, beleza. Então, agora pensa comigo. Você acha que essa deformação, basicamente, que ele criou, ela vai, tipo, deformou e o planeta já vai começar a orbitar ali, ou sei lá, ou eu vou citar um outro exemplo mais para frente, mas por enquanto vamos ficar com esse. Então, você acha que deformou e ele já vai chegar ali, nossa, já vai começar a orbitar? Não é bem assim que funciona. Quando ele deforma o espaço, essa deformação, ela vai percorrer pela malha espaço-tempo. Quer ver? Eu acho que, inclusive, professor, eu acho que se mostrar o vídeo já, eu acho que fica melhor da gente entender esse negócio, porque se a gente olhar direto as ondas gráficas, ó, quer ver? Ó, ele soltou ali, e vocês viram que criaram ondinhas. Aquela bolinha azul seria, ó, esse daqui é mais, ó, de novo. Ó, esse daí, vocês viram que criaram uma ondinha, e aquela bolinha azul é como se ela fosse um planeta, e ele sofreu, depois de um tempo, demorou um pequeno tempo, mas demorou um tempinho para ela sofrer a deformação. Nos outros casos, pode deixar passar agora, vai ser os mesmos casos. Olha lá, tá vendo que ela tá oscilando a malha? Aquilo ali é como se fosse uma oscilação que a gente viu de 2 buracos negros, que eu vou falar deles para você. E aí é uma gotinha de água que basicamente, tá vendo que deixa ondinhas? Olha, tem ondinhas na água. Essas ondinhas é como se elas também fossem as ondas gravitacionais. Vai fazer tudo sentido, eu prometo. Mas basicamente é o seguinte. Vocês viram aquelas oscilaçõezinhas? É exatamente isso. Imagina que tem uma coisa massiva no centro, e quando essa deformação que ele causar, ela vai se propagar pela malha do espaço-tempo. Então, vocês viram que tinha um paninho ali, basicamente, né? Aquilo é uma malha, certo? Então, quando uma coisa massiva está ali no meio, ela criou uma deformação que vai se propagando ao longo do espaço, igual aquelas ondinhas, igual a gotinha na água, beleza? Então, ela vai se propagando. Beleza. Essa parte topzera. Só que o negócio é o seguinte, agora que a gente sabe, eu acho que é interessante a gente saber duas coisas. Primeiro, o quão difícil foi captar esse trem, que esse trem não foi um trem fácil, não, de conseguir ver isso daí, basicamente, entre aspas, né? Que a gente conseguiu captar a onda. E também para que serve esse trem, né? Que se nós não saber para que serve, não adianta de nada. Então, beleza. Para vocês terem noção, em 2015 a gente conseguiu captar ondas gravitacionais. Naquele negócio ali que está escrito LIGO, né? A gente lê LIGO, né? Porque English, né? Nossa, speak English very, very fluency, não sei. Mas, então, o que aquilo ali significa? Significa Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferômetro a Laser. Não se assustem com o nome, é um nome não muito agradável, né? Mas o que isso significa? Interferômetro. Pensa em interferência mesmo, beleza? É um aparelho em L, bem grande, e ele sofre uma leve interferência, por isso do nome, interferômetro, ele sofre uma leve interferência quando as ondas gravitacionais passam por ele. Só que para vocês terem noção, o tanto que foi difícil e a gente conseguir captar essas ondas, ou seja, essa deformação que se propagou ao longo do espaço, para a gente conseguir captar, teve que se chocarem, basicamente, 2 buracos negros que nossa, eles cada um tinha aproximadamente 30 massas solares. O que é uma massa solar? Uma massa solar é uma massa do Sol, beleza? Cada um tinha 30 vezes a massa do Sol. E vocês não estão entendendo. O Sol, imagina a Terra. Você acha que a Terra é grande, né? A Terra é super enorme para a gente humano. Mas, se você for parar, tipo, para pensar, o Sol é 332.900 vezes mais massivo do que a Terra.
Olha isso. Eu vou trazer outro dado aqui, que vocês não precisam lembrar disso, não. Isso daqui é só uma curiosidade. De toda a massa, imagina, toda a massa do nosso sistema solar, beleza? Já viu aqueles comerciais que falam, não, mata 99,9% das bactérias? É exatamente isso. Ele representa 99,85% da massa. É como se fosse 99,9%, basicamente, de toda a massa que existe no nosso sistema solar. E, tipo, 0,00003% é a Terra. Só, tipo, é muito, muito, muito pequenininho a massa da Terra em comparação com a do Sol. E imagina que esses buracos negros, eles se chocaram, e eles tinham aproximadamente os dois juntos, né, 60 massas solares, e após isso eles formaram um buraco negro só, que tinha aproximadamente 57 massas solares, ou seja, 3 massas solares, ou seja, 3 vezes a massa do Sol, que é enormemente enorme, se perderam, entre aspas. Só que, como a gente sabe, nada se perde nesse universo, tudo se transforma, não é mesmo? Então, elas se propagaram como o quê? Como ondas gravitacionais que foram captadas pelo LIGO, ou seja, pelo observatório lá. Esse trem foi tão complexo que em 2017 os pesquisadores que trabalhavam no LIGO ganharam o Prêmio Nobel de 2017 devido a eles conseguirem fazer essa captura aí desse negócio, que era um trem complexo, que nem eu já falei. E beleza, agora que a gente já sabe o tanto que foi difícil captar as ondas gravitacionais, o que são elas, a gente precisa só entender o que são elas. Mas, quer ver? Imagina o seguinte, imagina que você só conseguir, que você quer descobrir as coisas do universo, mas você não enxerga nada, você só escuta coisas. Você consegue descobrir coisas. Por exemplo, morcegos, eles soltam pequenos sons que batem nas coisas e voltam nele, e eles conseguem ter uma percepção do ambiente, certo? Eu acho que vocês já viram, tem gente que fala sobre sonar, né? Sonar militar, por exemplo, eles usam essa tecnologia. Eles lançam ondas, as ondas batem e voltam, e eles conseguem perceber o que está ao redor deles, certo? Mas imagina que você não enxerga nada. O mundo você só consegue perceber ele com a sua audição, certo? Você consegue ter uma percepção do mundo, mas ela é limitada. Ela tem uma certa limitação nisso. Você consegue saber onde estão as coisas, ou da onde está vindo aquele som. Às vezes você consegue ter uma percepção de distância, mas você está limitado a um certo espectro. Vamos usar essa palavra bem entre aspas, mas vamos usar esse espectro entre aspas, beleza? Agora imagina que você também consegue ver luz. Então agora você consegue ter uma percepção de som e de luz, certo? Então agora o seu espectro de coisas que você consegue observar aumenta, porque você consegue saber de onde vem, mas você também consegue ver a cor daquilo, você consegue ver que mistura de luzes, vamos dizer assim, entre aspas, né? A mistura de cores geram outras cores, e com isso você consegue ter uma percepção ainda maior do mundo, beleza? Agora, qual que é a intenção de você usar essas ondas gravitacionais? É você aumentar ainda mais o espectro de possibilidade de você. Porque imagina que com isso você conseguiria ver supernovas, que são basicamente novos estágios de estrelas surgindo, você conseguiria ver colisões de estrelas, você conseguiria ver, ter a noção de colisões de buracos negros, você conseguiria aumentar o espectro de possibilidade de pesquisa para você, você conseguiria ter uma melhor percepção do mundo. É por isso que a gente sempre está tentando a cada momento entender novas coisas do universo, não é? Então, se a gente consegue descobrir mais uma coisa, que é essas ondas gravitacionais, a gente consegue usar ela a nosso favor para entender melhor o universo ao nosso redor, certo? É isso. Eu acabo por aqui. Até mais. Agora eu vou falar, se você puder. Oi, estão me ouvindo? Bom, essas são algumas referências que nós utilizamos. E, bom, a ideia nossa era passar para vocês uma concepção geral a respeito das primeiras ideias sobre a gravitação, explicar a história da gravitação em si, como foi feito nessa linha do tempo, e chegar até os desenvolvimentos que hoje a gente tem a partir de toda essa trajetória histórica que foi relatada aqui. Muita coisa a gente não conseguiu falar, até por conta do tempo, né?
a gente realmente não vai poder continuar. O tempo já está bem apertado. Mas, como vocês ainda vão assistir, vão ter aulas, né, com o professor Rodrigo a respeito dos conteúdos de gravitação, nossa ideia realmente era fazer uma introdução. Aí, assim, o professor Rodrigo elaborou, né, para a gente uma pergunta. E quem conseguir responder essa pergunta vai ganhar um brinde. Aí, Rodrigo, você decide. Como já são 11 horas, você pode fazer a pergunta agora, esperar quem está aqui responder. Ou você pode fazer a pergunta e, como a gente está gravando e vai te passar o link para você poder disponibilizar depois para eles, você pode colocar também, abrir essa pergunta para todos, fica a seu critério, mas a pergunta é sua. O que você decide? Bom, nós temos alunos aí. Tem alguns aqui. Quem que é o Shaolin Matagalo, por favor? Manda para o pai aí. Quem é você? Identifique-se. Samuel. Bom, vou falar rapidão aqui. Primeiro eu queria parabenizar aqui o pessoal que apresentou. Bom, gente, hoje eu sou o professor Rodrigo. Samuel, né? Bom, muito legal. A gente conseguiu ver aí uma introdução, conseguimos ver aí desde a mitologia até agora aqui no ponto onde a gente conhece os buracos negros, né? Muito legal todo esse tipo de contexto. Parabéns, pessoal. A pergunta, eu vou falar aqui logo, então, já que o Samuel está aí. A gente, dentro Aí, um abraço também para o seu Luiz. A gente já estava falando sobre a interação, né, a força gravitacional. Eu queria que vocês, junto do que vocês viram aí, vocês me falassem quais são as grandezas relacionadas a essa força gravitacional. O que precisa para que ocorra força gravitacional entre dois corpos, por exemplo? E aí, se alguém conseguir responder para mim, por favor. Se conseguir falar também da relação, se elas são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, ou se tem as duas. O que vocês conseguiram perceber com as explicações aí? Vocês conseguiram entender a pergunta? De novo, a força gravitacional, ela tem na sua formulazinha, se você conseguir lembrar da fórmula, a relação com duas grandezas. Né? Os corpos, para ter interação de força gravitacional, a professora até falou que é uma força de atração. Nós temos duas grandezas envolvidas. Eu queria saber quais são elas. Isso, quais são as grandezas relacionadas à força gravitacional. Ó, temos aí a Amanda, Ana Beatriz, o Shaolin, que ele falou. Tem uma resposta aí, Sabrina. Quanto mais massa um objeto tem e mais perto ele está, maior sua força de atração sobre outro objeto. Foi isso que ele entendeu. E aí? Você perguntou das grandezas, né? Será que ele te respondeu? Tá, quais são as grandezas, então? Aí você está me falando que você me deu um texto mostrando que a intensidade, né? Você deu a relação com a intensidade. Mas você respondeu, tira desse texto seu aí as grandezas. Quais são as duas grandezas que fazem com que a força seja maior ou menor? Hum, falta uma. Lembra lá que a Rebeca falou da questão do horizonte dos buracos negros, né? Que é para você relacionado à segurança de estar próximo ao buraco negro, né? Que grandeza é essa? O que eu estou falando quando eu estou falando de algo que está próximo a uma outra coisa? Por aí.
Mas alguém quer ajudar o Shaolin, Samuel? Não é só o buraco negro, não, tá? Não precisa você colocar o buraco negro, não. Lá naquele texto que tu colocou lá em cima, ó, vou ler aqui, ó. Quanto mais massa um objeto tem, mais perto ele está, maior sua força de atração sobre o objeto. Só nessa fala minha aí já estão as duas grandezas, né, que você colocou. Quais são elas? Ó, o Carlos colocou lá, o que define se você está próximo ou longe de alguém? Eu acho que se você consegue responder essa pergunta aí, você acha grandeza. Isso, é a distância. A Amanda respondeu aí também. Ó. Isso a gente, em cinemática, lembra também sobre ela? Ela é muito importante na física. Então, nós temos, na verdade, aí, Sabrina, eu tenho 2 alunos respondendo, né? O que a gente vai fazer? A gente tem 2 respostas complementares. Então, nós temos que a massa é importante e a distância também. Aí você vai ver. Isso, pode ser, pode dividir. Que aí uma é diretamente proporcional, a outra inversamente. Não estava na pergunta, não vou cobrar de vocês dizer quem é direto ou não. Então, a massa é diretamente proporcional à força, e a distância, lá na fórmula você vai ver que tem um doisinho em cima, né? Então, é o inverso do quadrado da distância. A Rebeca quer falar aí? Eu tenho uma proposta. Agora, só se vocês quiserem, alunos, eu quero a opinião de vocês. Eu tenho esse livro aqui, como ele é fininho, ele dá muito caro, então eu posso sortear. Então, se vocês se interessarem realmente por buracos negros, eu posso sortear ele. Não esse aqui, exatamente, mas uma cópia dele. Não, assim, vou xerocar, não, vou comprar uma outra e sortear ela. Então, se vocês quiserem, realmente, só se vocês quiserem, eu sorteio aí para você, um de vocês dois, ou para o restante, ou só para quem respondeu. Vocês deem dicas aí. Para todo mundo? É para quem participou, para quem está aqui, né? Então, para quem está aqui... É bem legal, eu tenho ele aqui também, então quem ganhar ele vai ter um grande prêmio, é bem legal. Sim, sim. Para todos dessa chamada. Então, vou sortear ele, vou colocar aqui os nomes. Coloquem seus nomes aí, para eu colocar aqui no sorteador. Vou apresentar a tela, tá? Para não haver fraudes. Não existe fraude. E aí, a Amanda e o Samuel, depois, pega o professor Rodrigo, a Amanda já tem meu WhatsApp, e a gente vai negociar o brinde de vocês. Era para ser, a gente tinha combinado, um pote de sorvete lá da Trilhas da Amazônia, mas ainda dá para rachar no meio, né? Então, vamos pensar outra possibilidade, mas também então, a gente faz assim, eu ofereço um dos potes, aí fica um pote para cada. Pode ser, então, melhor. Aí depois vocês conversam com a gente aí no privado. Vamos só esperar a Rebeca. E assim, gente, enquanto a Rebeca vai fazendo o sorteio, só deixar claro que a gente teve a abertura da gestão da escola, do professor Rodrigo, e a gente começou o PGP no Senhorizinho esse ano, né? Olha, tá abrindo mão de sorvete. Gente, põe o nome aí no cantinho, ó, para ir para o sorteio. E a gente vai continuar fazendo algumas ações ao longo do ano e daqui para frente. Então, fica de olho. A gente pede de novo para seguir a gente nas redes sociais, porque vai ter o questionário, né? Então, depois a gente põe lá no grupo lá de vocês. E para ajudar vocês a responder esse questionário e tá participando, tá por dentro das coisas que a gente for postando lá. Tá bom? Então, coloquem o nome aí. Tá o Samuel, a Amanda, Daniel, quem mais? Alguém mais, gente? Já coloquei aqui. Amanda, Samuel, Daniel. Ninguém mais? Ninguém quer o livro.
Né? Só 3 pessoas. Aí é bom, né? Que eles estão participando. Ô, Sabrina, Rodrigo, boa tarde, Giovana, Carlos, Marco, molecada aí. Pô, parabéns, hein? Muito legal, viu? Tô fazendo almoço aqui, mas tô acompanhando, hein? Tá certo? Tô escutando. Não, tô fazendo almoço, fazendo arroz aqui agora. Seguinte, pô, cara, fiquei muito contente, viu? Parabéns, muito bacana. Deixa eu só ter, até que ia falar, cara, esqueci, eu ia falar um negócio, mas eu tava, acho que é suficiente, só de agradecer ao pessoal. Ah, pedir assim, a molecada, né? Divulgar para os coleguinhas, né? Para os amigos da escola, tudo, para convidá-los para participar, ou para sugerir tema também, né? Sei lá. Isso é uma ideia de Jerico. Mas é muito bacana, viu? Tá de parabéns o pessoal aí. Muito bacana, obrigado. Legal. Parabéns, obrigado, viu, Rodrigo? Um abração, viu, irmão? Nossa. Valeu, professor. O Nossa, Jerico aqui concorda com essas ideias, viu? Acho que é bem legal da gente juntar e quanto mais eventos como esse a gente fizer, acho que vai agregar muito valor aqui para os nossos alunos. A gente vai desenvolver mais aqui, sim, com certeza. Quem tiver com interesse de continuar participando, a gente está aberto aí. Todas as ideias que vocês quiserem aplicar aqui, estamos juntos. Nossa, não, muito não. Chamar a molecada para que se eles quiserem falar também, tá tudo aberto, né? A casa da maioria, assim, tá tudo o que eu achei legal, assim, é a possibilidade das pessoas falarem, né? Assim, ó, tem aluno, tem licenciado, tem professor, assim, é legal também os alunos poderem falar também, se eles quiserem apresentar alguma coisa, alguma curiosidade deles que eles leem, né? Que eles gostam de fazer também, pode juntar também e apresentar, fica tudo bacana, uma conversa, né? Muito legal, viu? Fiquei muito feliz. Vocês estão de parabéns, viu? Assim, eu fico satisfeito, assim, viu? Muito feliz com vocês, tá? Conosco, né? Com nós todos, né? Muito legal. De poder estar conversando, fazendo essas conversas de pessoas de lugares diferentes, né? Muito legal. Brigadão mesmo, viu? Muito bacana. Olha, se vocês gostaram da aula e continuarem participando, a gente se motiva aí a estar fazendo esse trabalho aí com vocês. Supernova é uma explosão de uma estrela? Sim, sim. Esse é o nome quando a estrela explode. O Sol, felizmente, ele não explode, né? Ele infla, ele vira, por exemplo, uma gigante vermelha. Então, ele não tem massa suficiente para explodir. Agora, estrelas com massa muito grande, tipo Betelgeuse, vocês já devem ter ouvido falar ano passado, podem explodir, porque eles têm bastante massa. Mas o Sol tem explicação solar? A explosão? Não. Assim, o Sol ele tem camadas que são ejetadas, e essas camadas ejetadas são conhecidas como partículas muito energéticas, que são conhecidas como ventos solares, ou ventos solares, não lembro o outro nome. E esses ventos, eles ejetam um pouco de massa, mas ele não explode, felizmente. Se explodisse, todo o sistema solar ia junto. Mais um tema, porque a gente pode abordar aí com os meninos, ó. Vamos falar mais sobre os astros solares, os astros e tudo mais. Quem gosta de astronomia, bastante, a gente está no Telegram. Eu tenho um canal no Telegram e essa semana, se der certo, se der tudo certo, eu vou colocar... E tem sorteio lá também, gente. Eu gosto de sortear livro, porque eu sei que vocês gostam de astronomia, então eu gosto de sortear livros relacionados à astronomia. Vou colocar aqui, preparatório OBA, grupo. Esse aqui é o link, t.me. Esse aí é o grupo. O grupo vocês podem interagir. Porque eu separei em grupo e canal. Canal, porque fica organizado lá para vocês verem. Só que eu acho muito ruim não ter interação de aluno, porque é bom ver as perguntas de vocês, eu gosto de ver as perguntas, vocês mandam foto do céu, acho muito legal. Então, eu dou permissão para ter o grupo aí para vocês conversarem sobre astronomia. Eu sei que vocês gostam dessa astronomia, muito legal. Então, é só clicar nesse link aí, não aparece, mas vocês podem colocar lá no
no Telegram, preparatório OBA. Sem acento ou com acento. Ou vocês pedem lá, eu mando lá no grupo, que fica mais fácil acessar. Vocês só clicam, eu vou mandar lá também de novo, para quem não participou da aula. E mês que vem a gente vai dar... Eu vou mandar lá no grupo, porque é mais fácil. Vou mandar lá, tá? Você é de qual turma, Samuel? Ele é da 13011, né? 1311. Beleza. Só pôr lá no grupo. Eu vou mandar lá no grupo. Vou confirmar aqui. Tem a Marília, eu já vi ela lá no canal, Marília Machado. Já vi que ela entrou no canal. Não agora, mas um tempo atrás. É que eu vou confirmar os nomes: Amanda, Samuel, Daniel, Ana Beatriz e Adriana. Marília tá aí, não sei se ela tá prestando atenção. Ela não colocou o nome, eu não vi. Então, se ela quiser participar desse sorteio do Buracos Negros, é só falar aí que eu coloco ela aqui. Não dá tempo. 5, 4, 3, 2, 1. Vou apresentar a tela, tá? Ai, onde que apresenta a tela aqui? Ah, tá aqui. Nossa! Uma janela. Estão vendo a tela? Ah, não apareceu não. Estão vendo a tela? Tem esses nomes aqui, né? Vou ajustar aqui para uma pessoa. Ou quem quiser sortear mais um livro aí, ó. Uma cópia do Buracos Negros. Agora é a hora. Bem, eu vou sortear um por enquanto, né? O orçamento não cabe, senão dava um para cada. Aqui. Amanda, Samuel, Daniel, Ana Beatriz. Quem será que vai ganhar? Embaralhar itens. Ana Beatriz. Ana Beatriz? Se manifesta, se ela não estiver aí. Ó, você ganhou o livro. Parabéns. Então, eu vou conversar contigo no privado, aí você me passa seu CEP, endereço certinho, que aí eu vou comprar no estante virtual, aí ele vai direto para sua casa, tá? Que aí eu não preciso me deslocar. Tá certinho. Muito bom, Sá. Agradeço a participação de vocês. O que nos motiva a estar fazendo esse trabalho aí é vocês estarem participando. Então, enquanto houver participação, a gente vai estar aí fazendo um trabalho bem interessante para vocês participarem. Então, agradeço muito. Aqui a gente pode encerrar com a fala da Rebeca, agradecendo a participação de todos, dos meninos do PGP, que estão aí com a gente. O professor Luiz, que fazendo almoço está aí acompanhando também. E é isso, gente, que a gente precisa desse feedback que vem de vocês, porque como que a gente vai saber do que vocês realmente querem, o que interessa, o que importa, se vocês não falarem com a gente, né? Então, estamos aí e vamos continuar trabalhando junto com vocês, com o professor Rodrigo, tá bom? Alguma fala, Rodrigo? Para a gente encerrar? Não, só dar parabéns de novo para quem participou e para os alunos que estiveram aqui. Muito obrigado e estamos juntos aí. Tá bom. Aí eu vou falar com a Amanda no privado, Ana Beatriz fala com a Rebeca no privado e mais tarde eu te passo o questionário, tá bom, Rodrigo? E sigam a gente lá no Instagram, que a gente vai colocar umas dicas lá. Tudo bem? Boa tarde, tudo de bom e até a próxima, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.